E Deus permite que isso aconteça. Como eu já disse aqui, não é para a gente ser destruído, não é para a gente ficar frustrado, mas Deus muitas vezes está tirando o conforto, é para nós crescermos. Deus está dizendo assim: olha, crente, chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de sair do ninho. Chegou o tempo agora que eu quero te levar a outro nível de fé. Você vai caminhar agora em outro nível. E para isso é preciso você passar por isso. Mas eu quero te levar a outro nível de fé. Você vai caminhar agora nas alturas. Porque eu vou te conduzir. Não se preocupe, você não vai ser destruído. Você não vai ser abalado. O Salmo 125 nos diz: porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o que é lindo, irmãos, que passa-se mais alguns dias. E aí o pai águia agora vai para o primeiro dia ensinar o seu filhote a voar. E aí o pai águia pega o seu filhote, vai no mais alto penhasco, mais alta montanha, chega lá e solta o coitado. E aquele filhote sem vigor nenhum, sem força das asas, começa a cair naquele penhasco. E começa a cair, e tenta bater as asas e nada, e começa a cair, começa a cair. E quando ele vai se aproximando do chão, pensando que vai se esborrachar, que vai morrer, que ali não vai ter mais jeito, que acabou tudo, o pai águia vem dar um voo rasante, pega aquele filhote, leva ele para as alturas. Assim é Deus também na tua vida. Se Ele está permitindo alguma coisa, não é porque você vai ser destruído, não é porque essa luta vai acabar com você, mas não se preocupe que Deus é o Pai provedor. Quando Ele vê que você está chegando no limite, Ele vai dar um voo rasante, vai te pegar e vai te levar às alturas, porque Ele é Deus. Se você cresce, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Assim Deus faz. Deus é o Pai provedor e não permite. Lembra de Pedro? A tempestade no barco. Os discípulos olham para o mar, está a tempestade, Jesus encaminhando sobre as águas. Eles pensam que é um fantasma. E Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. E Pedro diz: olha, Senhor, se é tu mesmo, permite que eu vá aí. E Jesus diz para ele: então vem. Pedro se lança nas águas, mas em um determinado momento ele começa a afundar. Só que o Pai amoroso diz: não, você não vai afundar, porque eu estou aqui, eu pego na tua mão. Eu sei até o limite onde você pode ir. Você caminha até onde dá, mas quando não dá, não se preocupe, porque há a provisão do Pai para a tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E passa-se mais alguns dias, irmãos. E passa o segundo dia, passa o terceiro dia, passa o quarto dia, o filhote águia, no mesmo processo. E dizem que os processos dos primeiros dias para o filhote aprender a voar são períodos terríveis. O filhote fica atordoado, ele fica atemorizado, porque imagine só você ser lançado de um alto penhasco e caindo, e quando você chega no limite, e aí isso se repete em aproximadamente 4, 5 dias. E quando chega no quinto dia, aquele filhote é lançado novamente. Dizem que aproximadamente no quinto, sexto dia é que o filhote águia aprende a voar. Então ele alça o voo dele mais alto e ele começa a voar. Meu querido, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você nesta noite? Que o primeiro passo de fé muitas vezes nos atemoriza. O primeiro passo de fé muitas vezes é assustador. A primeira luta da tua vida talvez pareça, você pensa: essa luta não tem jeito, não vai acabar, não vai ter solução, não vai ter resposta, não vai ter resultado. Os primeiros passos parecem que são atemorizantes, mas aquele filhote, quando ele aprende a voar, aquilo que parecia ser assustador começa a ser agora algo maravilhoso e algo prazeroso. Eu quero te encorajar nessa noite a dar o primeiro passo de fé, porque eu quero dizer para você que o primeiro passo pode ser difícil, mas quando você der o primeiro, depois você dá o segundo, você vai descobrir que o passo de fé é algo maravilhoso, extraordinário. Andar pela fé com Deus. Se você crê assim, exalte e glorifique
gera mais fé. Está entendendo? O primeiro dia de aprendizado é doloroso, é assustador. Mas depois que aquele filhote de águia aprende a voar, passa a ser algo maravilhoso, extraordinário, algo prazeroso. E o filhote de águia precisa também aprender a voar, porque se ele não aprender a voar, as suas asas vão ficar atrofiadas. Ele não vai desenvolver, ele não vai fortalecer as suas asas. Assim, crente, é na minha e na tua vida. Deus permite certas coisas, porque se Ele não permitir, como é que a tua fé vai ser desenvolvida? Como é que você vai fortalecer as asas da tua fé? Como é que você vai fortalecer a tua fé? Deus permite certas coisas porque Ele quer fortalecer a tua força. Deus quer fortalecer a tua fé. Deus quer te dar mais ânimo. Deus quer te dar mais coragem.